Pessoal, mostrarei hoje então para vocês aqui um módulo do FlexSim, tá? Um novo módulo que é um módulo aqui de engarrafamento. Ele foi inicialmente desenvolvido para um grande cliente. Aí a FlexSim achou que isso se aplicaria também, isso ajudaria os usuários de uma forma geral, então resolveram disponibilizar esse módulo aqui também para o público, tá? Então, se você tem a licença ou até mesmo tem o cadastro no FlexSim, é possível já fazer o download. Para fazer o download desse módulo, basta ir lá na área do FlexSim de cada um, né? Aí ela tem a parte de downloads. Em downloads, ao invés de software, que é a página inicial aqui que abre, é só mudar aqui para módulos. Em módulos existe aqui o Bottling Módulo, então é um módulo que está na versão beta ainda, porém em breve aí ele será disponibilizado a versão full mesmo, tá? Aí aqui você escolhe qual é a versão do seu módulo, do seu FlexSim, 64 ou 32 bits, basta fazer o download. O arquivo é bem leve, tá vendo? Tem menos de 1 MB. Fez o download, basta seguir os passos da instalação, então é bem tranquilo. Então, uma vez com o MassFlow Conveyor instalado, né, ele aparecerá aqui no final das bibliotecas, e o processo dele é bem simples. Inclusive, para quem já trabalhou com as versões anteriores do FlexSim, o MassFlow Conveyor ele segue basicamente a mesma linha do Conveyor antigo, tá? Então é o mesmo processo de criação, que é levemente diferente desse módulo de Conveyors aqui que nós temos na versão 2017, tá? Bom, o MassFlow Conveyor basicamente ele é apenas um objeto adicional aqui na biblioteca, né? Então, por ser apenas uma biblioteca adicional, ele tem o mesmo processo de criação dos objetos padrões, né? É o mesmo método de modelagem. Ou seja, basta nós criarmos aqui um procedimento, um modelo normal com os procedimentos padrões, né? Então, pego um source, conecto, coloco aqui, por exemplo, numa fila. Aí eu venho então e arrasto também o MassFlow Conveyor, né? No caso aqui o próprio Conveyor. Já eu vou falar aqui do motor. Bom, uma vez criado esse Conveyor, eu simplesmente conecto a fila aqui nele. Então é a mesma coisa, né? Vamos supor que tenha aqui depois um processor e um sync, né? Então, só para finalizar. Feito isso, simplesmente conecta aqui então o Conveyor no sync. Então o processo de criação é esse. Desse jeito aqui, se nós rodarmos o modelo, a gente já vai ver que aparecerão aí já as garrafas, né, digamos assim, passando, porém a gente vê que apenas quando ele está dentro do MassFlow Conveyor aqui é que ele segue de fato essa forma cilíndrica, e nós veremos já o porquê, como alterar isso e etc, tá? Bom, então aqui é o meio como ele já está funcionando. Vamos explorar aqui agora um pouco as propriedades desse MassFlow Conveyor. Aqui então eu tenho o Maximum Content. Então reparem que por padrão aqui ele vem como -1. Basicamente -1 significa que a capacidade máxima desse conveyor ela é calculada com base no diâmetro aqui da garrafa. Então vamos supor que eu coloco aqui até aqui no final, ó, ele mostra o Maximum Content Based Open Layout. Então ele calcula com base no diâmetro da garrafa, o número de linhas que tem em cada conveyor e o comprimento desse conveyor, quantas garrafas caberiam nessa área. Vamos supor que eu aumente aqui o diâmetro da garrafa. Então ele vai aqui alterar automaticamente, né? Então tem aqui o diâmetro X, ele vai calcular. Aí eu venho aqui na seção e coloco, por exemplo, 3 metros, né? Ao invés de 2. Então aqui, se eu fechar e abrir de novo, automaticamente a gente vê que ele recalculou aqui a capacidade desse conveyor com base no diâmetro e no comprimento aqui desse conveyor.
Vou deixar o valor anterior aqui mesmo, tá? Bom, aqui são algumas coisas que nós escolhemos, então nós queremos que ele desenhe ou não aqui a superfície, então às vezes eu quero deixar o conveyor invisível e apenas importar um plano de fundo aqui. Muitas vezes a linha ela já está desenhada em algum software, então eu só quero construir aqui o conveyor, mas eu não quero enxergar isso daqui, então basta que eu tirar esse checkbox, né? Aqui embaixo a mesma coisa, porém relacionado aqui à aparência, né? Então é o que eu comentei. Se eu quero desenhar aqui um cilindro padrão, se eu quero dar alguma outra forma para as garrafas, tá vendo? Então eu tenho aqui várias outras opções. Ele deixa bem claro que caso eu use o cilindro padrão, então esse é o método mais rápido, né? Ainda assim aqui é relacionado à cor dos itens, então eu vejo que se eu deixar a cor cinza ele também é mais rápido. Eu posso pintar aqui com base em cada seção do que a entidade se encontra, ou eu posso usar aqui uma cor diferente para cada lata, né? Ou para cada garrafa, para cada entidade que estiver aqui dentro desse conveyor. Aí aqui a mesma coisa também relacionado às seções aqui, então as cores variando de acordo com a seção. Bom, aqui nas seções então, por padrão ele vem apenas um, né? Acho que vem até 2 metros, né? Que estava até agora há pouco. Porém nada me impede aqui, então eu vou adicionando seções. Então, por exemplo, depois dessa reta eu quero uma outra reta, depois eu quero uma curva. Então ele vai adicionando automaticamente, né? Aqui eu defino tipo as características de cada seção de forma individual. Então posso aqui dar um nome, ele fala para mim que é uma reta, qual é a velocidade padrão dessa seção, qual é o comprimento dela, quantas linhas ela tem. Então vamos supor, essa daqui tem 6 linhas, vamos supor que esse conjunto de esteiras aqui ela começa afunilada, então posso colocar, começa aqui com 3 linhas, começou com 3 linhas, a seção seguinte ela vai para 6, e eu poderia falar aqui que na curva eu volto para 5, por exemplo. Então eu vejo que ele vai alterando aqui o número de linhas de cada seção, né? A reta, ela tem essas características, então a velocidade, reta, o comprimento, o número de linhas, aqui é o offset dela, então às vezes eu quero deslocar essa linha aqui dentro, então vamos supor que eu coloco aqui 2, ó. Repare que, estou falando da seção 2, é como se eu deslocasse ela para cima ou para baixo aqui, né? Tá vendo? Então eu posso centralizar ela, enfim, eu vou ajustando, né, de acordo com a necessidade. Aqui essa transalocação é quase a mesma coisa, então eu clico aqui, eu vejo que ele dá aí uma pequena diferença, né, em relação às outras, tá vendo? Então é como se eu inclinasse basicamente ela. Então o offset ele desloca basicamente toda a seção para a direita ou para a esquerda. Já o translocation aqui é como se ele imputasse uma curva nela, tá vendo? Então ela vai levemente aqui para o lado. Ok? Aqui eu posso definir o lado que eu quero que os produtos se acumulem. Então quer ver, eu vou rodar o modelo desse jeito aqui para nós observarmos o comportamento desse conveyor. Então eu vejo que a entidade em si ela fica de um lado esquerdo ou direito, né? Se eu deixo aqui do modo automático, então ele vai calculando com base na distância, que no caso é uma curva, então é natural que o produto dele seja jogado para fora, né? Então no automático isso daqui é calculado de forma automática mesmo, porém eu posso forçar ele a ficar aqui do lado esquerdo ou do lado direito, tá? E como nós observamos, a característica do Mass Flow Conveyor é exatamente essa. Então ele vai calculando aqui qual seria o posicionamento das entidades de acordo com as taxas de entrada e de saída, tá?
É basicamente isso que acontece. Continuando aqui nas explicações ainda, então existe a opção também de nós inclinarmos ou não, né, essa esteira. Então aqui eu tenho o tipo de inclinação, então pode ter nenhuma. Eu posso inclinar aqui, então ele pede o ângulo, né? E aqui também seria aí um método diferente aí de modelagem, né? Basicamente é só eu escolher o que eu quero e eu vou definindo aqui as propriedades. Então, para uma inclinação simples, por exemplo, às vezes eu quero aqui que ele suba aí meio metro. Então eu vejo, tá vendo? Eu estou falando da seção 1, né? Então a seção 1 ela vai subir meio metro, e a partir daí toda a esteira ela continuará sem inclinação nenhuma. Bom, em relação à curva, é muito parecida. A diferença básica aqui é que no caso de uma reta eu altero aqui o comprimento, no caso de uma curva eu altero aqui o ângulo e o raio. Então posso ter um ângulo de 90 graus e eu quero uma curva mais fechada aqui, por exemplo. Então eu coloco um raio aqui de 1 metro, né? Então aqui nós alteramos aí todas essas características de cada conveyor, tá? E criamos aí todo o conjunto, ok? Bom, além da definição aqui das seções, então isso que nós vimos, nós temos aqui também a opção de incluir alguns pontos de decisão ao longo do conveyor. Então se eu adiciono aqui, por exemplo, esse primeiro, eu quero falar que ele está em 50% da primeira seção aqui, né? Então quando eu clico em Apply, repare que ele vai criar aqui uma linha verde. É como se fosse um photo eye, né? Então aqueles sensores ao longo da esteira, onde nós podemos usar aí para tomar alguma decisão ou alterar algum parâmetro dessa esteira. Então eu posso, por exemplo, quando essa esteira encher aqui, ou quando o estado dela aqui de esteira cheia, digamos assim, ele for atingido, então eu posso aqui escolher algumas coisas. Então eu posso, por exemplo, alterar a velocidade de um motor, posso alterar a velocidade da seção individual. Então, ok, se chegou até aqui é porque a esteira toda está cheia, então eu quero alterar aqui basicamente alguma variável x, né? Normalmente é a velocidade, quero parar alguma coisa, quero enviar um aviso de alerta e por aí vai. Tá? E aqui, nessa última aba, caso tenha aqui, por exemplo, um motor, né? Então existe a possibilidade de nós incluirmos um motor. A função do motor basicamente é controlar um conjunto de esteiras. Então às vezes eu quero, ao invés de eu alterar, por exemplo, a velocidade, eu vou adicionar aqui as 3 seções a esse motor. Tá vendo que quando eu cliquei em OK, automaticamente ele já mostra aqui que essa seção ela está sendo controlada pelo motor 1, tá? E nesse motor, então, independente da velocidade, das características que eu tenho aqui na linha, então a velocidade da seção e tudo mais, quando eu tenho o motor conectado, então ele vai respeitar aqui a velocidade do motor. Então é o motor que vai ditar aqui todas as regras, né? Então aqui eu tenho a velocidade inicial, número de linhas pelo qual ele pode conduzir aqui, né? Então, como se o motor ele controlasse essa esteira inteira, tivesse alocado para elas, e as triggers normais aqui. Então, uma vez que eu fiz uma alteração, eu consigo, conforme comentado, né, alterar aqui um parâmetro ou outro direto no motor. Ok? Em relação às outras abas aqui do Mass Flow Conveyor, então elas são as abas padrões mesmo do FlexSync, que nós já conhecemos. Então a parte de output aqui eu posso escolher para onde eu quero mandar as entidades, se eu quero usar transporte ou não. As triggers a mesma coisa, então on entry, on exit. E as labels e o general aqui segue também exatamente a mesma linha, tá? Bom, então essa é uma explicação superficial aí, né, do Mass Flow Conveyor.
Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma coisa diferente, então fiquem à vontade para enviar um e-mail aí para o suporte, então suporte@fleximbrasil.com.br, e a nossa equipe está pronta para auxiliar no que for necessário, tá ok? Bom, muito obrigado e até mais.